agora a gente pode começar. Calma aí. Olá, professores e professoras, tudo bem? Se você ainda não me conhece, eu sou a Fernanda do Eu Adoro Ensinar e hoje eu tenho o prazer de não estar sozinha na tela. Aqui do meu lado, não fisicamente perto, mas dividindo a tela comigo, eu tenho a Mariana Tombolato. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dela, se não eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu vou colar, vocês vão ver que eu vou olhar para o lado. Olha, a Mariana, ela é graduada em Pedagogia pelo Unesp. Ela é pós-graduada em Gestão Organizacional e de Pessoas também. Ela já atuou como professora, como coordenadora, como diretora, ou seja, ela tem muito para dividir com a gente. Além de tudo isso, ela tem um perfil no Instagram, o @Sala da Coordenadora, que é por onde eu conheci o trabalho dela. E se você ainda não conhece, vale a pena ir até lá, termina de assistir o vídeo, vai até lá que você vai ver que tudo que ela fala merece ser lido, merece ser discutido. Por isso que ela está aqui inaugurando o Eu Adoro Bate-Papo. Esse é o nosso primeiro vídeo. Mariana, obrigada por estar aqui conversando comigo, com as pessoas que me assistem e aquelas que também te assistem, que estão aqui para te ouvir um pouco, conversando sobre educação, certo? É um prazer ter você aqui. Eu que diga, Fê, é um prazer, eu agradeço pelo convite e tenho certeza que será uma conversa muito gostosa e muito produtiva. Eu concordo plenamente. Bem, como o perfil da Mariana diz, Sala da Coordenadora, a gente vai começar falando de coordenação. Muita coisa tem para se discutir sobre o assunto. A gente fez uma pesquisa tanto com os seguidores da Mariana, com os seguidores do Eu Adoro Ensinar, as dúvidas comuns sobre esse assunto. E a primeira delas, a gente vai começar do básico. Qual é a função do coordenador na escola, Mariana? Qual o trabalho dele? Então, vamos começar muito do básico. É um tema que gera muito conflito, gera muita indecisão, afinal, qual é a função do coordenador pedagógico? A essência do papel do coordenador pedagógico é extremamente importante. Vamos comparar, então, o papel do coordenador em uma grande empresa, por exemplo. O coordenador, ele se assemelha ao que nós chamamos de gerência de uma empresa. Então, ele é tão importante para uma escola como um gerente é importante para essa empresa. Eu acho que nós tendo essa visão do que é a gerência, a coordenação, pode deixar um pouquinho mais claro qual é o papel do coordenador dentro da escola, tá certo? Então, o papel do coordenador, ele é necessariamente estratégico. E o que significa estratégia? É uma palavra que vem do grego e significa plano. Um coordenador precisa de planejamento. Não existe coordenação pedagógica sem planejamento. Não, a função dele, então, não é colocar medo nos professores. Não é colocar medo. Principalmente na década de 70, 80, era muito comum que o coordenador fosse alguém que vigiasse os professores, enfim. Depois da LDB, isso tem quebrado um pouquinho mais, mas ainda muitos professores têm medo. Gente, coordenador não é fiscal. Coordenador é lá para apoiar o professor. Coordenador também é professor. Ótimo. Então eu vou guardar dessa sua resposta 2 palavras: estratégia, planejamento. Tá? Vou deixar guardadinha. E vou para minha próxima pergunta. Já que a gente sabe um pouco da função do coordenador, qual é a formação ideal? Que formação que vai facilitar com que ele consiga criar estratégias e se planejar? Eu acho que talvez não exista uma formação ideal. Tanto que grande parte dos coordenadores sentem isso na prática. Ninguém prepara o coordenador. A coordenação vai caminhando muito sozinha, ainda hoje. Então, saber um pouco sobre a área que você está, entender de educação, são áreas extremamente importantes. Eu, por exemplo, sou pedagoga de formação e fui buscar na área de engenharia de produção, então sou pós-graduada em gestão organizacional de pessoas na engenharia de produção,
para entender um pouco da administração e trazer isso para o âmbito escolar. Então, não existe uma fórmula, não existe a formação ideal, existe sim um grande campo que deve sim ser explorado. Perfeito. E acho que só um adendo, como você disse, não existe a ideal, até porque a formação não vai acabar nunca, né? Quem já acha que já me formei, já sei tudo, já era, né? Não é verdade, Fer? Pois é. Não paramos, gente. Não paramos nunca. Desafios. Quais desafios você acha que são os principais da função do coordenador? Sem dúvidas, é o que eu brinco, é equilibrar todos os pratos de uma vez. Eu falo, o coordenador, ele é o elo entre professores, família e aluno. Então, nós trabalhamos com essa tríade. Saber equilibrar tudo isso, aliado com os problemas do dia a dia, é uma tarefa muito difícil. Que muitas vezes leva o coordenador, que nós chamamos aí de apagar incêndio. É verdade. Muitas vezes o coordenador acaba apagando incêndios justamente por deixar esse planejamento um pouco aí de lado pelas demandas do dia a dia mesmo. E nós sabemos que não é nada fácil. É verdade, né? Exige demais. Sem querer comparar funções, mas quando a gente pensa na sala de aula, você tem os problemas de uma sala de aula, ainda que você tenha 30 alunos. Imagina uma escola com 10 professores, não estou nem pensando numa coisa muito grande, 10 professores, cada um com 30 alunos, cada aluno com pai, mãe, avó, e aí o coordenador é responsável pelas famílias, pelos alunos, em ajudar o professor, então é só multiplicando, né? A gente tem que dar valor, né? E perceber os desafios de cada um, porque às vezes a gente não abre para perceber a função do outro, né? A gente só olha para a nossa função sem dar o devido valor e a devida dimensão da função do outro também, né? Se colocar no lugar do coordenador também é importante enquanto professor, até para ajudar e para crescer junto, né? Exatamente. Tanto que o coordenador é um profissional muito julgado. Sim, né? Qualquer posição de gerência acaba esse julgamento, né? Eu tinha uma gerente, e era uma escola, mas que o coordenador tinha nome de gerente. Ela dizia que a principal função do gerente era que os funcionários tivessem de quem falar mal. Olha que terrível. Ela falava isso como uma piada. Não era uma coisa séria, claro que não. Mas ela dizia, gente, o que seria do gerente se vocês não tivessem quem falar mal? Então é para isso que eu sirvo, eu sei disso. Era uma brincadeira, mas traz uma coisa cultural, né? É difícil a gente se colocar no lugar do outro, é muito complicado isso, né? Sim. Demais. Olha, tem uma pergunta difícil para você. O coordenador, ele consegue mudar uma equipe que tenha problemas? É possível? Imaginemos que ele chegou numa escola, ele é novo naquele local e é um local que já apresenta muitos desafios. É possível mudar? É possível. Como? Mas eu não disse que é fácil. Possível estratégias existem, mas não é nada simples nem fácil de se aplicar. Vai exigir estratégia, vai exigir tempo, vai exigir estudo, vai exigir erro. Você vai errar, você vai ter que saber lidar com os seus erros e adaptar isso para a tua equipe. Tem algo que eu chamo de curva da mudança. Então, assim que um coordenador ou qualquer gestor, independente da área da educação ou não, assume um cargo, ele vai lidar, sim, com a resistência da equipe. O primeiro passo ali vai ser a resistência da equipe. Então, aos poucos, a pessoa precisa ter essa gestão, precisa ter autogestão, de enxergar isso e saber trabalhar que isso é algo natural. Todo coordenador vai passar por isso. Ele vai ser testado de todas as formas, por toda a equipe, até que essa equipe comece aos poucos a aceitar esse coordenador pelo cargo que ele está desempenhando no momento. Então,
E equipes pequenas, eu falo pequenas porque a grande parte das escolas, elas estão divididas em segmentos, sejam eles educação infantil, fundamental, médio. Uma pessoa que destoa dessa equipe pode prejudicar o resultado de todo mundo. É verdade. Mas o lado bom é que, por ser uma equipe pequena, você consegue identificar e traçar algumas estratégias para que se crie um ambiente saudável, um ambiente gostoso para trabalhar e seja benéfico, principalmente para as crianças. Não é fácil, mas é possível, então, né? É possível. Acaba sendo uma relação de conquista, né? Ser abraçado pelo grupo no primeiro momento nunca acontece, né? Raramente. Até porque ainda que você seja bem recebido, para você conquistar o respeito daquela equipe, é no dia a dia, né? Com as suas ações diárias, não com um belo discurso de chegada, né? É certo, eu falo, falar o discurso clássico, minha porta está aberta, é fácil. Agora, realmente estar aberto exige um pouco mais aí da prática. É verdade, tem toda a razão. Bem, que rotinas você sugere ao coordenador para que ele mantenha a equipe atualizada, eficiente e saudável? Na prática, o que esse coordenador pode fazer? Eu vivi uma experiência que eu gostaria de compartilhar, que eu acho muito importante. Então, eu trabalhava com 2 momentos de formação. A formação em grupo, que algumas escolas chamam de ATPC, reunião pedagógica, enfim, onde toda a equipe docente está reunida e é possível ter a troca de experiências, formação continuada, enfim, vai depender aí do momento em que essa equipe está e de formação mesmo. Agora, eu cheguei a ter 30 docentes de uma vez. E uma coisa que eu não abria mão em nenhum momento era fazer a reunião pedagógica individual. Então, eu separava o momento. Então, eu recebo muita pergunta no meu Instagram. Mari, como você fazia? Eu ia te perguntar isso agora. Como você dava conta? Essas reuniões, elas eram semanais, Mari? Semanais. De novo, é possível, mas não é fácil. Então, eu separava 2 dias da minha rotina, com, às vezes, telefone tocando, pai chamando na porta, alguma criança caiu, eu corria para socorrer. Enfim, coisas que não sabemos que acontecem no dia a dia. Mas em momentos em que esses professores deixavam a turma com a professora de educação física, com o professor de música, então eles iam até a minha sala e nós discutíamos o planejamento, quais eram as principais angústias, as principais dúvidas, alunos ou famílias desafiadoras, quais estratégias nós iríamos tomar juntos. Então, era algo que fazia toda a diferença na minha prática. Então, eu tinha essa proximidade de entender em que momento esse professor estava. Se está precisando de ajuda, como que está aí na vida, até mesmo pessoal. Ah, Mari, em casa não está legal, por isso não estou entregando tão bem. Então, saber dosar esse professor como pessoa. Então, até onde eu poderia apoiar e até onde eu ia puxando aí para promover o desenvolvimento. Então, conseguia ter essa nuance. Entendi. Então, eram reuniões semanais, individuais, e além das individuais, você tinha reunião em grupo também? Reunião em grupo a cada 15 dias. Então, uma semana sim, uma semana não, com todo o grupo, e individual toda semana, de aproximadamente aí 30 minutos. Não eram reuniões longas, mas bem pontuais. E você percebia crescimento desses professores? Você viu o resultado no trabalho deles? Demais, Fê. A importância de ter esse olhar individual, sugerir aí, apoiar na formação desse professor, era incrível. Porque principalmente na educação infantil se torna a grande porta da entrada da educação. Então, muitos professores acabam iniciando a carreira pela educação infantil.
Então, por mais que seja trabalhado a questão do planejamento, condição de aula, na prática nós sabemos que não é tão simples assim. Então, era muito gostoso apoiar esses professores, alguns experientes, outros nem tanto, então era uma equipe muito heterogênea, então eu gostava demais. Muito interessante, muito interessante. Vou tirar dúvidas dessa sua rotina, tá? Posso? Pode perguntar, fica à vontade. Tô aqui imaginando a sua rotina com as reuniões semanais com os professores. Estou imaginando quanto seria legal ter alguém que discuta com você seu plano, que te dê ideia, que tal isso, né? Estou imaginando tudo isso. Na sua reunião quinzenal, era para tratar de planejamento, era para tratar de assuntos burocráticos gerais? Qual era a função da reunião quinzenal de grupo? A principal era a formação continuada. Então, eu pegava um apanhado geral do que eu sentia dos professores, até mesmo sugestões individuais para trabalhar com os professores. E, para o final, eu sempre deixava algumas questões para serem resolvidas. Por exemplo, bater festa junina na escola. O que nós faremos? Né? Qual vai ser a decoração? Então, nós deixávamos esses momentos também para ser utilizados. Mas o principal era a formação continuada, sim. Ótimo, muito bom, muito bom. Tenho mais uma pergunta sobre a sua rotina. Pergunta. Sobre assistir a aula dos professores. Você costumava entrar na sala de aula dos seus professores? Fê, por já ter passado como professora em sala de aula, eu sabia o quanto isso era incômodo. O quanto a presença do coordenador, por mais que eu não cobrasse isso dos professores, nós sabemos que é incômodo. Então, eu não entrava, mas eu fazia de uma forma mais sutil. Eu estava sempre em corredor, às vezes eu ia entrar, deixar um recado, você acaba pegando sutilezas, você acaba ajudando o professor de uma forma natural e não invasiva. Porque mesmo que a função do coordenador seja ajudar, né, é muito complicado você ter alguém te assistindo, né? Quem nunca foi assistida e quem nunca teve essa sensação, né? Mesmo que você perceba que aqueles comentários vão te fazer crescer, é incômodo, né? Não é fácil. Não é fácil saber que você está sendo observado. Nos primeiros minutos é a pior parte, depois até passa, mas é complicado, né? Mas eu acho importante, sim. Ótimo. Você sugere alguma leitura, alguma fonte que possa ajudar quem está começando, ou quem está querendo crescer, quem está querendo saber mais sobre o assunto, se preparar mais, alguma coisa fundamental onde ele possa buscar, onde ele possa ler? Porque a gente já ouviu você dizer que a busca é fundamental, né? A busca é tudo. Para não dizer que eu não estou mentindo. Eu vivo com umas... Gente, tem esse aqui que eu vou mostrar para vocês, do Eduardo Ferraz, Gente de Resultados. É um livro muito gostosinho de ler. Ele aborda a gestão assim, muito pincelada, mas muito gostosa. Eu acho que vale a pena, sim, para quem é da área da educação, está começando agora, não tem contato nenhum com a administração. Eu acho importante esse livro, sim. Mostra pra gente de novo. Eu vou colocar no vídeo. Eduardo Ferraz, Gente de Resultados, Manual Prático para Formar e Liderar Equipes Enxutas de Alta Performance. Não conheço esse, Mari. Não li. Vou colocar na minha lista. Ele não fala de uma forma específica de educação, mas ele forma na questão empresarial mesmo. Enxergar isso como na gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas mesmo. Às vezes a gente tem um pouco de medo de pensar na escola como empresa, né? Existe aquela visão de que se vira empresa não tem mais aquele calor humano, mas não é isso, né? É diferente de tratar de uma forma com menos valor, de uma forma onde o professor não tem a sua valorização, mas é empresa, né? A gente precisa de resultados, a gente precisa de gestão, é uma empresa, né? Afinal, a educação... de processos.
precisa de processos, de estratégias, de planejamento. Não é só na intuição, né? A intuição pode até funcionar, porque a experiência te traz uma intuição. Mas é muito difícil intuir sem ter algo por trás que te dê ferramentas para ter a intuição, né? O conhecimento tem que vir de algum lugar, né? Tem que ter formação, né? E muitas das vezes é uma busca. Não adianta a gente achar que a gente já terminou uma faculdade, ou uma pós, ou um mestrado, o que quer que seja, e que já está pronto, né? Mas eu acho que quem está assistindo o vídeo está buscando informação, não é? Já é. E hoje a gente tem tantas fontes de informação, né? Já está muito mais acessível, né? Que bom, né? Exato. Hoje é possível. Pois é. Eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu vou sempre fazer para todos os professores e os educadores que vierem participar comigo. Mas antes de eu te fazer essa pergunta, eu queria saber se você tem alguma coisa que eu não te perguntei que você queria dizer, alguma coisa importante para falar. Eu acho que nós respondemos. Não é? Acho que tudo que eu tinha pensado. Eu acho também que quem não tinha ideia agora já sabe onde procurar, ou também fica com aquela sensação, eu não preciso ser perfeita, é cada coisa no seu momento, né? Eu não preciso ser perfeita, mas eu não posso desistir de buscar, né? Exato, você vai errar, tá, gente? Faz parte do processo. Permita-se. Então vamos à minha pergunta. Olha, imagina que a educação no Brasil é de referência, fantástica, do jeito que você sempre sonhou. Como que é essa educação, hein? Descreva pra gente como é essa educação fantástica que o Brasil tem. Sem dúvida, seria de professores proativos, professores que buscassem sua formação continuada, que gostassem de aprender todos os dias, que buscasse ter esse amor, esse olhar para a criança, para o seu aluno, de encantamento mesmo. Eu acho que a educação ela pode sim ser mágica, ela pode sim ser muito mais do que nós estamos entregando hoje. Principalmente pelo ensino remoto emergencial, nós temos visto quantos professores estão lutando, o quanto os professores estão se reinventando, o quão não está sendo fácil, mas nós estamos conseguindo entregar o melhor. Então, eu estou muito orgulhosa da minha classe. É isso aí. Eu assino embaixo. Acho que esse é o começo, né? Eu acho exatamente isso. Professores bem formados trazem melhores resultados, tem alunos com melhores resultados, né? É a base, é pensar no professor, né? E valorizar o trabalho do professor. E valorizar, né? Exato. Nós estamos sentindo na prática agora a valorização do professor. Exatamente, exatamente. Mário, quero te agradecer. Eu espero que os nossos ouvintes tenham tido o mesmo prazer que eu tive em conversar com você. Saio do nosso bate-papo super satisfeita, com uma indicação de livro fantástica, com muitas coisas para pensar e para buscar, e espero que todo mundo esteja tão entusiasmado quanto eu ao ter te ouvido. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Pode entrar em contato conosco. Será um prazer falar sobre gestão com vocês. E um beijo. Muito obrigada. A nossa conversa não precisa acabar aqui. Ela pode continuar. Exatamente. Afinal, o Instagram serve para quê? Não é? Estamos lá todos os dias. Isso aí. A gente se encontra. Bem, gente, obrigada. Essa informação foi útil para você? Por que não compartilhar com os seus amigos, com os professores que você conhece? Vamos tornar essa informação acessível. Então, curta o vídeo, compartilhe, assim o YouTube entende que essa informação foi útil e leva a outros professores também. Bem, foi um prazer. Obrigada, até a próxima. Mari, a gente vai se encontrar mais vezes, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.